Olá, minha gente, um grande abraço para você que nos prestigia com a sua audiência todos os dias aqui no Balanço Geral da NDTV, Record TV. Vamos destacar a Chapecoense, que tem novidades. Nem tão novidades assim, né? Mas apresentou oficialmente 2 jogadores. O primeiro foi ontem à tarde. Thiago Ribeiro está aí no seu vídeo, a apresentação oficial, que agora é tudo de forma virtual, né? Mas está aí, experiente Thiago Ribeiro, jogador de 34 anos. Esse cara foi campeão mundial pelo São Paulo, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro, no Santos, entre tantos clubes. Ultimamente jogou o ano passado no Bragantino, teve uma passagem pelo Londrina, está com 34 anos, é atacante, meio atacante, atacante de lado, jogador polivalente, de muita experiência, e por todos os clubes por onde passou, sempre deu uma resposta positiva. Faz alguns dias já que está em Chapecó, não teve pressa para se preparar bem fisicamente, clinicamente está tudo bem. Então, mais uma peça à disposição do técnico Bertolozzi para o Campeonato Brasileiro. Já está no bid. Semana que vem a Chapecoense joga contra o Náutico, lá no Recife, sexta-feira que vem. E o Thiago Ribeiro vai estar à disposição. Levo fé nesse jogador. E levo fé também no Evandro, que a gente comentou aqui durante a semana, que já está também apresentado oficialmente. Também um jogador de muita qualidade, de muita experiência, de muito currículo, jogador que já jogou Champions League. 34 anos, que estava o ano passado no Santos, por vários jogos, naquele bom time do Santos, do São Paulo, ele foi titular. É de Santa Catarina, ali de Blumenau, Pomerô, daquela região ali, estava por ali, fez um contrato com a Chapecoense e por aquilo que a gente já viu do Evandro jogar também. É um jogador muito experiente que também vai ser uma boa opção para o técnico Bertolozzi para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então a diretoria, apesar de todas as dificuldades, fazendo um esforço extra aí para colocar novas opções à disposição do técnico Humberto Loser, e daqui a pouco mais uma ou 2 peças poderão ainda chegar para qualificar a Chapecoense, principalmente no ataque. A diretoria se empenhando bastante para que a Chapecoense tenha quantidade e qualidade de jogadores à disposição do Humberto Loser para a maratona, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas as atenções dentro do time estão voltadas para a final do Campeonato Catarinense, domingo, 4 horas da tarde, lá no estádio Augusto Bauer. Estaremos de volta a Brusque depois de muito tempo, estaremos lá acompanhando esta decisão. E o último treino aqui em Chapecó foi agora pela manhã, lá na Arena Condá. Temos imagens aí disponibilizadas pelo clube, pela assessoria de imprensa. O último treino na Arena Condá. A gente vê aí um treinamento tático, que é o que mais os técnicos se utilizam, né? É ajustamento de jogada, é aquela jogada, às vezes, jogada ensaiada, né? Então, movimentação aí por parte do técnico Humberto Loser, que poderá repetir o mesmo time que começou o jogo aqui em Chapecó, e deve repetir, não deve, quero crer, não deve alterar a equipe, até porque fez um bom jogo aqui, abriu uma boa vantagem pelo placar de 2-0, que poderia até ter sido por mais, né? Mas viaja agora, se já não está viajando, vai viajar daqui a pouquinho para Florianópolis, aí fica hoje lá em Florianópolis, posa na capital catarinense. Amanhã de manhã faz um último treino em Florianópolis e à tarde vai para Brusque, aí fica lá no local da grande decisão de domingo, 4 horas da tarde. A delegação leva toda a nossa torcida, todo o nosso voto de confiança, toda a nossa esperança de que vai trazer de volta o 7º título estadual contra o Brusque. Respeitar o adversário, sim, mas na medida certa. A gente viu aqui em Chapecó que a Chapecoense tem condições de trazer o título de lá. Respeitar o Brusque, porém, esquecer a vantagem, é a minha opinião. Esquece que tem vantagem. Vai para lá como se precisasse ganhar o jogo. Claro que com inteligência, concentração, mas sem querer ficar lá atrás, só se defendendo e querendo garantir a vantagem. Aí corre risco de se complicar. O negócio de ir lá e jogar sem medo de ser feliz, claro que com cuidados defensivos, com inteligência e organização, tem tudo para trazer o título, e este vai ser o assunto. Amanhã teremos aqui na ND o Clube da Bola, a partir da 1h30 da tarde, para a gente discutir a final do Campeonato Catarinense, que tem 2 clubes. Tem Chapecoense e Brusque. Os outros clubes do estado estão envolvidos com outras preocupações. Nós estamos na decisão e é isso que nós vamos tratar amanhã no Clube da Bola. Agora vamos falar de Série A, porque, de novo, o Internacional garantiu 3 pontos diante do Ceará em casa e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo, mais uma vez, foi o nome da noite. Olha só como foi a partida. Antes do jogo, aquela conferida e aquele bate-papo no gramado. Um olho no Ceará, o outro na liderança do Campeonato Brasileiro.
E a primeira chance foi dos visitantes. Com Kleber, Cuesta salvou em cima da linha. Peglow, uma das novidades na escalação, deixou o campo machucado. Sarrafiore foi o escolhido por Kudê. O Ceará voltou a assustar nessa cobrança de escanteio. A tentativa colorada foi com Thiago Galhardo. Sarrafiore também tentou e Nonato não conseguiu aproveitar o rebote. Até que no fim da primeira etapa, depois da bela jogada de Edenilson, Thiago Galhardo marcou para o Inter. Foi o 7º gol do artilheiro do Brasileirão. Depois do intervalo, o Inter voltou melhor e criou mais. Edenilson ficou cara a cara com Fernando Praz, mas parou no goleiro adversário. Bosquilha, em 2 oportunidades, também arriscou. O ex-colorado Rafael Sobis voltou a pisar no Beira-Rio, dessa vez pelo Ceará. Aos 30 minutos, Bosquilha foi esperto. E o goleador teve tranquilidade para fazer mais um. Thiago Galhardo, Inter 2-0. Na hora da substituição, o cumprimento do chefe ao destaque das últimas partidas. Patrick ainda tentou ampliar. E isso foi o que de melhor aconteceu. Pode não ter sido uma grande atuação, mas foi um excelente resultado, que passou, mais uma vez, pelos pés de um jogador que vem fazendo a diferença. 8 gols marcados nos últimos 6 jogos. Essa é a marca de Thiago Galhardo. São esses números que fazem do atacante o artilheiro do Brasileirão e do Inter o líder do campeonato, depois de 9 rodadas. La victoria era importante porque nos gusta ganar, tratando de hacer lo mejor, de estar todos los jugadores en las mejores condiciones. Com a vitória, o time chegou aos 20 pontos na classificação. São 3 de vantagem para o segundo colocado. Nós somos cobrados, somos treinados exatamente iguais, independente de quem joga, então nosso grupo está se qualificando muito. Um time vai ganhar jogo, vai ganhar talvez vários jogos, mas para se ganhar campeonato a gente precisa do elenco e o Tchatcho mostra que ele dá oportunidade a todos porque ele treina todos e cobra todos da mesma forma. Tá aí então, Thiago Galhardo, grande destaque do Campeonato Brasileiro até agora, o artilheiro e o Internacional, líder isolado, fazendo realmente uma grande campanha. O que pouca gente lembra que a Chapecoense tentou contratar esse Thiago Galhardo quando ele estava no Vasco. Ele se indispôs lá no Vasco, a Chapecoense tentou trazer ele para cá, mas aí ele preferiu ir para o Ceará. E do Ceará ele acabou indo para o Internacional e está arrebentando ali, está realmente sendo o destaque do Brasileiro, e o Internacional merecidamente é o líder da competição. E o Grêmio ressurgiu das cinzas, depois de uma série de jogos sem saber o que é uma vitória, ganhou ontem, de forma também que inesperada, vamos falar a verdade, né? Com o gol do Alisson no primeiro tempo, esse aí, ó, o Alisson gosta de fazer gol no Bahia, lá em Salvador, fez 1-0 e o Darlan, no segundo tempo, acabou fazendo 2-0. O Grêmio com muito desfalque, mas eu te falei, né, amigo Alamir Tasca, lá de Concórdia, segunda-feira lá no aniversário do Ayrton Antunes, falei, ó, tu quer ver que o Grêmio vai ganhar do Bahia, por quê? Porque descansou os jogadores que estavam muito cansados. A dupla de zaga, por exemplo, o Jeromel e o Kahneman, não conseguem mais caminhar de cansados que estão. É impressionante. Então, quando eu vi que o Kahneman foi expulso, que o Jeromel foi expulso e o Kahneman se lesionou, eu digo, ó, o Grêmio é capaz de ganhar o jogo, porque vai colocar a gente descansada. E aí tinha uma série de outros jogadores que não puderam jogar, e tá aí, ó, foi lá e ganhou do Bahia pelo placar de 2-0, deu uma respirada, saiu um pouco ali daquela zona desconfortável em que se encontra, e aí desabafo de menino Renato Portaluppi, que já estava sendo cobrado e questionado, mas aí quando tá apertando o sapato, ele vai lá e ganha, e agora está tranquilinho para seguir o seu trabalho no Grêmio. Vamos falar agora de Jogos Abertos. A edição de número 60 dos Jogos Abertos de Santa Catarina está confirmada, gente. Quem tem mais informações é o nosso repórter Diego Antunes. Boa tarde, Dieguito. Chega mais aí com as informações. Olá, Badá, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a programação do esporte dentro do Balanço Geral. Pois é, boas notícias para o esporte
amador para o esporte profissional de Santa Catarina, já que o JASC, né, como você citou aí na chamada da entrevista, acabou de ser confirmado. Então, já estamos aí buscando mais informações com relação à organização. Ao meu lado aqui está o Rui Godinho da Mota, que é o presidente da FESPORT, já esteve aqui em Chapecó em outras edições como atleta e agora volta representando a federação e trazendo essa boa notícia e organizando também, correndo o estado atrás de informações e também dessa organização. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Diego. Muito bem. A gente citou que existe a questão do JASC ser definido em 2 blocos e em 12 dias ele vai ser executado. Como é que vai funcionar isso? Quais cidades vão receber essa etapa de número 60? Basicamente, as cidades que vão receber os jogos vai ser a cidade de Brusque, de Balneário Camboriú e Rio do Sul. Outras modalidades individuais, como a ginástica artística, o atletismo vai ser na cidade de Timbó, a ginástica artística em Blumenau e, para finalizar, o remo em Florianópolis. Nós fizemos essa divisão, porque para não ter aglomeração de pessoas, até pela questão da pandemia, e outra, se alguma dessas cidades apresentasse um acréscimo de número de pessoas contaminadas ou pessoas hospitalizadas, nós poderíamos deslocar ou flexibilizar o próprio data da competição para poder ajustar para que ela ficasse num local onde que tivesse mais tranquilo de realizar essa etapa. Bom, essas delegações elas vão poder percorrer, vão circular, vão ficar 2 ou 3 dias ou 4 dias numa praça esportiva e depois vão para outra, é isso? Isso, nós vamos fazer de que forma que a gente consiga ter um projeto de logística. Está difícil não só para o estado, mas também para os municípios. Não tem como a gente fazer em 3 locais de forma simultânea. Os próprios municípios não conseguiriam fazer dessa forma. Então nós pensamos em ficar 3, 4 dias em cada região dessa, 3, 4 dias na cidade de Brusque, 3, 4 dias na cidade de Rio do Sul e 3, 4 dias na cidade de Balneário Camboriú. E dessa forma a gente conseguiria fazer todo o JASC ali em 12 dias mais ou menos. Bom, puxando brasa para o assado do Oeste Catarinense, existe a possibilidade de fase regional? Qual é a combinação que já está sendo feita? Bem, hoje acabamos de fechar com a cidade de Xaxim a fase regional. A fase regional do JASC aqui será na cidade de Xaxim. Legal. Bom, o Rui não veio para cá só para falar sobre o JASC dessa edição, mas também uma futura competição esportiva e também boa notícia lá para o Complexo Verdão. Queria que ele falasse sobre essa movimentação que está sendo feita. Bem, aproveitamos, estava hoje com o secretário, ele pediu que a gente auxiliasse na construção de uma pista sintética. Eu também não consigo entender como é que Chapecó, uma mesorregional, não tem uma pista sintética. Aqui a 350 quilômetros ao redor, nós não temos nenhuma pista. Então nós temos atletas aqui que competem, que são fortes e que não tem uma pista digna para treinar. Então eu vejo que é necessário construir uma pista aqui sim. Pode ter certeza que a FESPORT vai correr atrás dessa construção. Eu me coloco nessa condição de correr atrás de recursos ou de repassar o recurso para a cidade para que seja feita essa pista aqui. E outra, que é bem importante. Chapecó, eu estive aqui em 2005, 2009 como atleta, competindo, queria trazer outras edições e hoje a Secretaria de Esporte nos fez um pedido para que em 2022 ela possa ser sede ou da Olesc ou dos Joguinhos. Valeu, Rui. Obrigado pelas informações. Então tá aí, né? A edição de número 60 do JASC. E a gente só vai frisar mais uma vez as informações com relação às datas, né? Então, em meados de novembro, dia 19 a 24, e também em dezembro a gente vai ter também de 30 do 11, né, a 5 do 12. Vou repetir mais uma vez para não restar dúvidas. Então serão realizados em 2 blocos nesse ano. O primeiro em meados de novembro, 19 a 24, e o segundo no início de dezembro, ou seja, 30 do 11, né, finalzinho de novembro, e 5 do 12, 5 de dezembro. Todas as informações também no site da FESPORT, com certeza nós vamos acompanhar toda essa movimentação também aqui na NDTV, Record TV em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Aí, Dieguito, obrigado aí pelas informações e é uma notícia boa para os atletas do esporte amador de Santa Catarina. A principal competição vai ser realizada de um jeito diferente, do jeito que dá, sem testagem, sem os exames e vamos indo, vamos tocando o barco. Só não volta os bailão. Mas uma hora vai voltar também, né?